ao podcast do projeto de extensão Podcast é Legal, onde tivemos a honra de entrevistar o promotor da primeira Promotoria de Justiça de Bela Vista de Goiás, o Dr. Dani Salles, cujos temas serão abordados homicídio e violência contra a mulher. É com vocês, Luiz e Albert, que eu passo a palavra. Boa tarde, doutor. Tudo bem? Bom, nós vamos começar aqui a apresentação do trabalho. A gente está gravando para poder fazer a publicação do trabalho, tá? Perfeito. Bom, boa tarde a todos. Esse é o podcast do Projeto de Extensão. Podcast é Legal. Contamos com a presença do Dr. Dani Salles, promotor da cidade de Bela Vista de Goiás. Doutor, eu me chamo Albert. Eu me chamo Luiz Augusto. Nós vamos fazer a entrevista do podcast hoje com o senhor. Tá, obrigado pelo convite. Eu estou muito honrado em poder estar participando e colaborando. A gente agradece. Eu vou dar início às perguntas e o primeiro tema vai ser sobre homicídio. Quais seriam as vantagens e desvantagens da liberação do porte de arma de fogo no Brasil no cenário atual que a gente se encontra? Traria mais segurança ou pânico para a população? É um paradoxo em todas as nações, sabe? Até que ponto estimular a possibilidade que a pessoa tem de exercer sua segurança individual reforçaria a própria segurança societária. O que nós temos que compreender é que em nações de cultura latina como a nossa, muitas das pessoas não têm um preparo psicológico para poder estar portando uma arma. Então, o que nós temos testemunhados na promotoria é que, muito antes de ter a oportunidade de usar a arma para exercer a defesa da sua casa, da sua incolumidade física, as pessoas acabam se envolvendo em algum tipo de dissidência, discussão, e por causa desse sangue latino, dessa personalidade. O Brasil tem cifras negras no que diz respeito à impunidade pela prática de um homicídio no Texas, na Califórnia. Se você mata alguém, a pena é pena capital, é pena de morte, é pena de prisão perpétua. Quantas pessoas você não conhece no Brasil que matou alguém e acaba sequer indo a julgamento, né? E quando vai, se não, é absolvido. Então, nós temos que mensurar aí, fazer aquilo que nós chamamos de redução sociológica. Para algumas nações, armar a população foi uma alternativa. E, de acordo com nossa cultura, eu compreendo que, enquanto a gente ainda tiver compromissos frouxos com a repressão, a punição, aqueles que matam indevidamente usando a arma, armar a população representa muito mais um perigo do que uma solução. Entendemos. Doutor, como a criação e a educação do indivíduo masculino pode interferir na sua jornada quanto ao caminho criminoso? Não, todos nós somos seres sociais. As nossas influências maternas, paternas, nós somos frutos das 5 pessoas com quem nós mais andamos, o meio social onde nós transitamos. Tudo isso é o que forma aquilo que nós chamamos de moral individual. Então, essa ética coletiva que nos é apresentada é que nos transmite nossos valores, nossos ímpetos, que nos dá as nossas preferências, que nos mostram os limites que nos são impostos, nos quais nós devemos respeitar a individualidade do outro. Então, essa pergunta só é muito inteligente, porque, de fato, para se observar a postura de um indivíduo, nós temos que observar o meio cultural em que ele está inserido e o meio cultural que ele transmitiu os seus valores. Isso é de uma determinante significativo. Porque acaba que essa jornada criminosa que ele traçou ao longo da vida não começou de um ponto X, na maioria das vezes, né? Normalmente vem desde o início. Por exemplo, quantas favelas no Rio de Janeiro, São Paulo, em que as regras sociais são ditadas pelo próprio tráfico de droga ou pelo crime organizado? Há uma ausência completa do Estado. Desde criança, o que o indivíduo viu era um tráfico forte. É o traficante que resolvia que hora que fecha o comércio, de onde a pessoa pode comprar gás, qual que era a TV a cabo que tem que ser adquirida. O traficante que resolvia o problema não se furta dentro de uma favela. A pena para quem furtar ou roubar dentro da favela é a morte. Ou seja, né, acaba que quando nós nos deparamos com esse menino que aos 12, 13, 14, 15 anos sonha em ser um soldado do tráfico, é porque aquela é a imagem de uma instituição forte, de uma presença forte dentro da sua formação. Então, é significativo, tá? É aquilo que nos é apresentado na nossa jornada como valor preponderante
acaba sendo os valores culturais que dominam nossas escolhas e preferências. É como o senhor disse, para o jovem que cresceu nesse meio, aquilo é a imagem de sucesso para ele, né? Provavelmente, se ele não for apresentado a outros valores de cultura. Certo. Ainda sobre o tema homicídio, doutor, o senhor acha que há uma eficiência na adoção de medidas que restringam filmes, músicas, séries, jogos que tratam sobre a violência, sobre o homicídio no cenário do Brasil? É porque é outra questão, até que ponto vai a liberdade cultural, a liberdade de expressão, a liberdade artística, de você criar um jogo, de você edificar um filme em que ele demonstra, às vezes, uma circunstância de violência, por exemplo, jovens que se reuniram para praticar atos de violências na escola, né? Eu não acredito que seja com a lei que proíbe esse tipo de expressão que nós vamos ter uma sociedade mais evoluída, mas dando senso crítico às pessoas que assistem a filmes dessa natureza para entender que é uma expressão artística, que é um filme, que não representa a verdade, que não é um fomento àquele tipo de atividade. Mas, infelizmente, as pessoas hoje, às vezes, se deparam com um jogo um pouco mais violento, um Call of Duty, algum jogo em que há um uso de arma e que ele quer reproduzir a realidade daquele jogo dentro da sua vida particular. Então, assim, nós estamos vivendo uma deturpação do indivíduo e não uma deturpação da manifestação artística, né? Então, isso sempre existiu. A arte sempre existiu, a arte sempre foi conotada por esse tipo de hiperbolismo, uma violência em hiperbolização, uma sexualidade em hiperbolização, um amor em hiperbolização. O que está acontecendo é que hoje as pessoas são muito frágeis e acabam se deixando dominar por um post no Instagram, por um grupo de WhatsApp que pertence, por um filme que assistiu. Tivemos casos aí de filmes em que a pessoa saía do filme e queria espancar as pessoas na praça de alimentação, né? Como no clube de luta. Então, a modernidade liquefez os freios morais do indivíduo, como diria Zygmunt Bauman. Assim, não tem nada para comentar, não. De fato. É isso aí. Nós vamos mudar de assunto aqui agora e falar um pouco sobre violência contra a mulher. A Lei Maria da Penha, ela protege as mulheres no âmbito da união homoafetiva? A Lei Maria da Penha, a princípio, ela foi utilizada para dar ênfase à vítima mulher. Então, não importa se ela está numa relação com outra mulher ou numa relação com um homem, né? A Lei Maria da Penha visa proteger a mulher. Então, mesmo que ela esteja numa relação homoafetiva, eu subentendo a lei como profícua, útil, necessária e pertinente para proteger toda e qualquer mulher. Independente da sua situação. Isso. Eu vou seguir para a próxima pergunta. Doutor, no Brasil, existe um perfil de vítima suscetível à violência contra a mulher? Tipo, um grupo, um perfil assim mais genérico. Vou te falar da realidade de Bela Vista. De cada 10 crimes de Bela Vista, 6 são de violência doméstica. E dos 6, 5 estão correlacionados à frustração afetiva. Normalmente namorado, esposo, noivo, divorciados, pessoas que têm filhos em comum e acabam tendo que ter um tipo de contato ou relação. Então, infelizmente, a maior vítima ainda é a mulher e por força de uma relação afetiva. Há ainda a hipótese em que a legislação protege filhas, mães, avós, mas o carro-chefe é fruto de relacionamentos afetivos. E muitas das vezes o senhor diria que são relacionamentos que já encerraram ou relacionamentos que ainda estão acontecendo? Em regra, um momento muito pulsátil, um momento que é muito agudo, é no momento em que você tem uma relação e se depara com o rompimento da relação. Isso é um clássico. Então, quando a mulher resolve ou separar, ou sair de casa, ou ter um novo relacionamento afetivo, nós nos deparamos com um indivíduo recalcitrante, resignado, revoltado, que acaba transcendendo a margem da resignação para agressões que são de cunho psicológico ou físico.
Entendi. Então, a separação em si sendo o estopim para essas agressões, a maioria das vezes. É um momento muito sensível, né? As pessoas querem manifestar seu desespero pela perca do objeto da sua paixão obsidente através da violência, do desabafo, e normalmente esse desabafo vem na promessa de causar um mal injusto, se ela começar outra relação, se ela não voltar para ele, e isso para a legislação configura crime. Certo. Doutor, agora vamos para algum caso hipotético. Presenciei ou desconfio que a mulher esteja sendo agredida. Como que uma pessoa deve agir nesse caso? O que ela deve fazer? O que é o procedimento adequado? Eu não ouvi, repete de novo, fazendo favor. Presenciei ou desconfio que uma mulher esteja sendo agredida. Como devo agir nesse caso? A polícia ostensiva, quem vai poder te dar um melhor atendimento imediato é a polícia militar, 190. Você vai ligar, provavelmente uma viatura chega de imediato na sua residência e fará a prisão em flagrante. Ou na lanchonete onde você esteja, ou na praça pública. Se a agressão já ocorreu e você precisa de uma providência investigativa, a autoridade policial competente é a Polícia Civil. E se é alguma coisa dentro da sua família que está te transtornando, que te desconforta, e que você tem receio de procurar a polícia, você será muito bem acolhido pelo Ministério Público. Entendi. E qualquer pessoa é parte apta a poder fazer denúncia? Todo e qualquer cidadão do povo pode levar uma notícia-crime a uma autoridade policial ou ministerial. Certo. Muitas das vezes, como a primeira opção que o senhor falou, você presenciando uma agressão, seja na rua ou nada, para entrar em contato com o 90, Polícia Militar. Na maioria das vezes, no geral, as pessoas ficam com medo de consequências futuras dessa denúncia. É possível fazer essa ligação de forma anônima ou tem que dar algum dado? Você pode acionar a Polícia Militar sem se identificar e não há o que temer. O máximo que acontecerá vai ser que você vai figurar como testemunha. Acredito eu que esse seja algo que pesa bastante quando a pessoa vai fazer essa denúncia. Ela pensa muito nesses riscos. Você pode fazê-lo tranquilamente de forma anônima. Certinho, obrigado. Eu vou dar sequência com outra pergunta sobre esse mesmo assunto. A medida protetiva, ela gera uma segurança real para vítimas de violência no Brasil? Esse é a mens legem, a inteligência da medida protetiva, né? É fornecer um tipo de medida que não seja tão extrema quanto a prisão e que possa socorrer qualquer risco de violação à incolumidade física ou moral da mulher. É lógico que há hipóteses em que elas são suficientes. Nas hipóteses em que elas não forem bastante suficientes, o promotor pede a conversão da medida protetiva em prisão. Então, elas mostraram extrema utilidade e eficiência e são muito pertinentes para muitos casos. Certo. Bom, doutor, uma palavra do senhor para a gente poder finalizar. O que o senhor diria hoje que é o maior problema no Brasil em questão ao tema da violência contra a mulher? O que o senhor diria que é um ponto-chave? Nós não vivemos uma crise legislativa, não precisamos de um novo Código Penal, não precisamos de uma reformulação extrema no Código de Processo Penal. A revolução que nós precisamos é de matriz cultural. Então, eu queria que você percebesse que nos últimos anos nós perpassamos por um fenômeno que Guedes chama de destradicionalização. Valores que eram muito agudos para os seus pais e avós, como família, religião, Verdade. Escola. Hoje, se você pegar um menino, ele descredita essas instituições e ele ultravaloriza o Instagram, o Facebook, as redes sociais. O sonho dele é ser um influencer, um gamer. E essas instituições, elas eram matrizes para a transmissão de alguns valores. Então, eu acredito que se a sociedade deseja guiar os indivíduos a dar valor aos valores da coletividade e não tão aos valores da individualidade, nós temos que resgatar a força dessas instituições. Porque só assim nós poderemos ter mais indivíduos comprometidos com o todo e não comprometidos individual e umbilicalmente consigo mesmo. Através da passagem de tradições, antigamente, que era a passagem desses costumes, desses hábitos e dessas
como pode, dessa influência que os pais passavam para os filhos, né? Que hoje já não é tão presente quanto era, né? Deixam a época, há 20 anos, deixa que um diretor ligasse com meu pai e dissesse que eu desrespeitei uma professora. Isso era inadmissível para um pai, né? A professora era um símbolo de autoridade, de deferência, de educador. Hoje o pai pergunta por quê? Por que você fez isso? É como se fosse um porquê utilitarista, que justificasse um aluno nós estamos vendo aí hipóteses em que alunos humilham, batem, ofendem e ultrajam a figura de um educador que está trabalhando. Então, a pós-modernidade trouxe uma instabilidade nas relações. Então, as pessoas, se ela não tem deferência pelos pais, se ela não tem deferência pelos educadores e professores, se ela não tem um esteio religioso, né? Se você pegar a obra de Jonathan Haidt, eu sei que às vezes você fala para mim, Dani, mas nem todos vaticinam de uma religiosidade que seja comprometida. Mas Jonathan Haidt fala que todas as sociedades, se você quiser mensurar os seus julgamentos morais, você observa os valores políticos e religiosos que elas vaticinam. E nós nunca tivemos um momento em que as pessoas estiveram tão perdidas no que diz respeito à sua crença e fé, e nunca vivemos também um momento de tanta polarização política. Pega as eleições na França, nos Estados Unidos e no Brasil. As duas últimas eleições é 52-48, 55-45, o que demonstra um mundo completamente bipartido, polarizado e beligerante. Então, tempos difíceis, mas eu acredito que com educação, cultura e diálogos como esse que vocês estão protagonizando aqui hoje, que nós convidamos os nossos iguais a falar sobre uma sociedade que precisa estar unida, porque o ser humano não se justifica se não for enquanto ser social. Nós não temos grandes garras como os felinos, nós não temos grandes presas como grande massa muscular como um gorila, não temos grandes presas como uma naja africana, não temos letalidade de veneno. O que o homem tem, que propiciou com que ele fosse uma espécie e raça dominante, é a capacidade de se unir a outro homem. Se nós destituirmos este elemento, nós destituiremos o próprio Homo sapiens. O Homo sapiens se destitui se nós não nos encontrarmos enquanto seres sociais, se nós não respeitarmos os valores sociais. A realidade que nós vivemos hoje é que só vale a pretensão do uno, do indivíduo. E o mundo não se destina a uno, o mundo é regido e se destina a um todo. Evidenciando mais ainda uma frase do Nelson Mandela, né? Que ele fala que a educação é a arma mais poderosa para mudar o mundo. É a única arma. A única arma que nós temos para transformarmos as próprias gerações é passarmos os valores equivocados desta geração. É assim que o ser humano vem evoluindo. Não é reproduzindo erros, é superando, aperfeiçoando e nos unindo para suprimi-los. Doutor, acho que nós conseguimos captar muito melhor do que o conteúdo que a gente esperava. Acho que eu não tenho mais perguntas para fazer para o senhor. Fico feliz. Tirei nota 10 na prova? Tirou, viu? Eu fico muito agradecido pela participação do senhor, tá? Então tá, eu fico honrado, vamos estar sempre seguindo juntos e eu espero que encontros dessa natureza estejam sempre sendo fomentados, não só pelas instituições de ensino, como pelos próprios alunos. É com um diálogo que nós vamos alcançar as melhores e maiores reflexões. Namasté e fiquem com Deus. Muito obrigado, doutor. Muito obrigado, doutor. Foi um prazer.